ou qualquer ser humano venha ouvir a palavra de Deus. De repente você já deve ter até parado para pensar. Você era do mundão. De repente alguém veio lhe dar um bilhete. E lá estava o nome de Jesus. Um versículo bíblico, uma orientação bíblica. Alguém pregando na praça e você passando ali, olhando aquele fulano pregando lá do outro lado da praça. Quer dizer, todos esses foram meios que os anjos, dos quais foram enviados por Deus, para estar responsável pela sua vida, para que eles pudessem então levar você a ouvir a palavra de Deus e viesse ao se converter a Cristo. Uns deram ouvidos, que somos nós. Outros, infelizmente, não deram ouvidos, fecharam o coração. O que é interessante é que nós também temos que entender que esses anjos têm funções. Eles não estão só para nos levar, para entendermos o que a palavra de Deus fala ao nosso coração. A Bíblia diz, no livro de Isaías, está escrito, o próprio Deus ele diz: esta é a voz que fala por detrás, este é o caminho. Então o anjo vem para nos dar direcionamento. Agora uma coisa importante: nenhum anjo no céu deve receber adoração. Ah, eu vou adorar os anjos. Não, você não pode fazer isso. Porque só a Deus a honra, só a Deus a glória, só a Deus o poder, só a Deus o louvor e a majestade. Existe uma finalidade, existe um propósito para que eu e você entendamos da importância dos anjos na nossa vida espiritual. Aí ele continua: eis que eu envio um anjo diante de ti. Propósito: para que te guarde pelo caminho. Oh, glória a Deus por isso. Se você acha que você está desguarnecido, tire isso da sua cabeça. Veja que Deus está dizendo: eu vou enviar um anjo diante de ti. E esse anjo que vai diante de você, ele está responsável por te guardar. Ah, mas eu me sinto bem em ficar sabendo disso. Amém. Só que você tem que fazer uso disso. Você não tem que ser aquele cristão, aquele crente que está apavorado. Ah, eu estou tão apavorado. Apavorado por quê? Porque eu me acho desguarnecido, desprotegido. Não. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao lado daqueles que servem a Deus, e a Bíblia diz que os próprios anjos os guardam e os protegem. Então veja que a Bíblia está dizendo, e que o Senhor há de nos enviar um anjo, e nos já enviou, para nos guardar pelo caminho. Quer ver uma coisa? Vamos lá em Salmos 91. Só para você ter uma ideia. Depois eu volto lá em Êxodo. Salmos 91. Então a Bíblia está dizendo que os anjos do Senhor nos foram enviados para nos guardar no caminho. Salmos capítulo de número 91. Esse versículo é muito recitado e conhecido por todos nós. Amém? Aí ele diz assim, Salmo capítulo 91, versículo de número 11. Olha o que é que a Bíblia diz: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Olha que coisa boa. Veja que lá no livro de Êxodo, Deus está dizendo que nos enviaria anjos para nos guardar em todo o caminho. Só que aí Deus reforça em Salmos 91, dizendo que o próprio Deus já ordenou. Ele deu uma ordem ao anjo. Não foi eu, nem foi você, não fomos nós. Deus chamou o meu anjo, Deus chamou o seu anjo e disse: vocês vão andar com fulano, ciclano, beltrano até o dia da sua partida. Enquanto isso, vocês vão guardá-lo, vocês vão protegê-lo, vocês vão defendê-lo. Quando você interna isso dentro de você e crê no seu coração, você vai entender o que a palavra de Deus diz, que Deus ordenou os anjos para que não tropecemos em nenhuma pedra em todo o nosso caminho. A Bíblia Sagrada diz isso. Então veja que a Bíblia diz aqui, de forma bem clara: porque aos seus anjos dará ordem, a meu, a teu, a nosso respeito, para nos proteger a mim, guardar a você, em todos os meus, os teus, os nossos caminhos. O que é interessante
é que a Bíblia Sagrada diz assim: por um caminho o inimigo virá, mas por 7 fugirá diante de vós. Esses caminhos são áreas da minha, da tua, da nossa vida. Por exemplo, área financeira, conjugal, saúde, emocional, que seja em área que for, são 7 caminhos. Os anjos, diz a Bíblia, que ele nos guarda em todos eles, nos protege em todos eles. Ah, mas isso é bom saber. Oh, glória a Deus por isso. Voltando lá para o livro de Êxodo, vamos lá. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para te guardar em todo o caminho, e te leve ao lugar que te tenho preparado. Então os anjos de Deus são responsáveis em nos guardar, para nos encaminhar ao lugar que Deus tem nos preparado. E que lugar é esse? O céu. Não há lugar melhor para que Deus possa nos conduzir, que Deus possa nos conduzir e guiar, se não for a morada eterna. Versículo 21, olha o que os anjos continuam fazendo. Guarda-te diante dele, e ouve a sua voz, e não o provoques a ira. Então veja que a Bíblia está dizendo que nós havemos de nos guardarmos diante dele. Diante de quem? Diante dos anjos. E a Bíblia Sagrada diz para que não provoquemos a sua ira. Então vamos aqui, preste atenção por favor. Existe uma advertência. Deus está dizendo: eu vou comissionar, eu vou enviar os anjos para guardar o Onassis em todo o caminho. Mas Onassis, tenha cuidado. Não provoques a ira desse anjo. Você não pode fazer isso. Por quê? Porque se você assim o fizer, você vai estar jogando a oportunidade de ser protegido por eles. Agora a pergunta é a seguinte: se Deus nos disse o que nos disse, então Ele tem que nos dizer o que nós podemos fazer para provocar a ira de um anjo. Porque seria muita covardia. Porque aí nós iríamos ficarmos com medo. Ai meu Deus, será que eu vou provocar a ira de um anjo? Então Deus nos ensina o que pode nos levar a provocar a ira de um anjo. Vamos lá então, por favor. Eclesiastes capítulo 5. Eclesiastes capítulo de número 5. Livro de Eclesiastes, capítulo de número 5. Você tem Salmos, Provérbios e Eclesiastes. O que é que pode levar o anjo a se irar-se comigo, irar-se com você? Então Deus vai nos orientar para que a gente nunca faça isso. Eclesiastes capítulo 5. Versículo de número 6. Eclesiastes 5, versículo 6. Diz assim: não consintas, não permitas que a tua boca faça pecar a tua carne. Então olhe para cá, por favor. Fumar é pecado? É pecado. Beber cachaça, cerveja é pecado? É pecado. Mas existe algo que a Bíblia também diz que é pecado. E a Bíblia diz que se não tivermos o cuidado, nós podemos muito bem pecarmos pela boca, consentindo com que a nossa carne peque. Preste atenção que isso aqui é importante. E muito, muito importante. Então a Bíblia Sagrada está dizendo: não consintas, não permitas que a tua boca faça pecar a tua carne. Então existem coisas que nós temos que termos o cuidado de não abrirmos a nossa boca de forma errada e cometermos o pecado. Então Deus na verdade está falando de palavras. Existem palavras que, se não vigiarmos, irá causar a ira dos anjos, infelizmente levando a nossa carne a pecar. Está aí na Bíblia. E ele continua dizendo, para você entender melhor: não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas o quê? Diante do anjo, que foi erro.
Quando você entra em oração, seja em que área que for, Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, eu entro em oração pelo fulano dos Anzóis Pereira. Naquele momento, os anjos do Senhor vai na direção da sua oração. Seja a distância que for, quantos quilômetros não importa, o anjo de Deus ele vai. E quando ele vai exatamente como você os ordenou, pela palavra de Deus. Você orou, você está crendo, glória a Deus. Só que é interessante saber que existe o tudo ou nada do diabo. O que o diabo vai fazer? Vai fazer um grande reboliço. Você deve se lembrar da palavra profética do profeta Ezequiel. Ezequiel estava no vale. Deus perguntou: pode porventura esses ossos tornar a ter vida? E ele disse: tu sabes, Senhor. E Deus disse: então profetiza. A Bíblia diz que o profeta profetizou: ossos secos, tornai a ter vida. Assim diz a palavra do Senhor. Na mesma hora em que o anjo na mesma hora em que o profeta assim o disse, está escrito: houve um grande reboliço. Quando você começa a interceder por alguém, ou em alguma área, seja na área que for da vida de alguém, ou até na sua vida e na área da sua vida, preste atenção, vai haver reboliço. Vai haver reboliço. Esse reboliço vai acontecer em propósito de quê? Propósito de levar você a abrir a sua boca, vendo que ao invés da coisa melhorar, parece que foi piorar. E o diabo, ele quer uma confissão sua. O diabo quer que você confesse o contrário do que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que você tudo pode naquele que te fortalece. Mas só que parece que a coisa está ao contrário. E você abre a sua boca, tendo orado, tendo clamado, tendo jejuado, tendo feito a sua parte. Aí você abre a sua boca e diz: eu não consigo. Eu não posso. Você naquele momento fez o que está escrito sem nem saber que estava escrito. Você consentiu com que a sua boca fizesse pecar a sua carne. Você disse diante do anjo, do qual você tinha orado a Jesus Cristo, para que ele, o Senhor, cumprisse a palavra dele na sua vida. Por conta das coisas não estarem dando certo no momento, você abre a sua boca e começa a desfazer a tua oração. Você nem percebeu que está na Bíblia que você está cometendo um pecado gravíssimo. Irmão, isso aqui é muito sério. Não consintas, não permitas com que faça a tua boca pecar, diz o Senhor nosso Deus. Não consintas com que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Não vai dar certo, não vou conseguir, salário não vai dar para nada, desse jeito eu estou vendo a hora pedir as contas, não vão acabar me colocando do lado de fora do emprego. Você não está vendo? Quer dizer, você abre a sua boca sem vigiar. Não faça isso, pelo amor de Deus, irmão. Lembre daquela mulher que Deus lhe deu a palavra para pegar vasos emprestados, muitos e não poucos. E a Bíblia Sagrada diz que ela então pegou vasos, colocou dentro de casa, fechou a porta, começou a despejar azeite dentro dos vasos. Enquanto ela assim fazia, tinha azeite em abundância. Só que ela chegou para o filho e perguntou: ainda há vasos? Na mesma hora o menino disse: não. Na mesma hora o azeite secou. Por que o azeite secou? Porque a palavra, irmão Jorge, tinha sido dada a ela e não ao menino. Era para ela ter ido consultar se tinha ou não tinha vasos e não perguntar. Se a palavra foi dada a você, não queira andar pelos olhos de quem não crê. Cuidado. Pessoas que não precisam do teu milagre não irão acreditar que você possa receber o seu. Vou repetir: pessoas que não precisam do marido convertido, olhando para o teu, não vão acreditar que ele pode se converter. Pessoas que não precisam de uma cura, olhando para o seu estado de saúde, não vão acreditar que você pode ser curado.
Pessoas que não precisam de um milagre financeiro, olhando para o tamanho da sua dívida, não vão acreditar que Deus é Deus, Jeová Jireh, que pode prover na tua vida e você pagar as suas contas. Isso é muito sério. Não saia por aí perguntando àqueles que não creem. Se a palavra foi dada a você, quem tem a obrigatoriedade de acreditar é você. Não é fulano, não é ciclano, não é beltrano. É você em nome de Jesus de Nazaré. Põe isso no seu coração. A Bíblia Sagrada diz, para nós terminar: não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem diga diante do anjo que foi erro. Por que razão? Por que motivo? Por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria as obras das tuas mãos? Você orou, você clamou, você pediu, bateu a porta, mas o que foi que aconteceu? Você disse que não ia dar certo. Aí Deus fica irado. Por que Deus fica irado conosco? Porque você infelizmente permitiu que Satanás, o diabo, vencesse, entre aspas, o anjo que Deus tiver enviado para responder às suas orações. Isso é muito sério, pessoal. Coloque uma coisa no seu coração, eu estou pedindo em nome de Jesus. Quando você orar, e orar em nome do Senhor Jesus, Deus envia um anjo naquela direção. E quando Deus envia o anjo, ele só vem com a resposta na mão. Lembra de Daniel? A Bíblia diz que Daniel orava, e orava, e orava. Nada de resposta. Daniel não recuou 1 milímetro. Não recuou nenhum milímetro. Continuou firme. Até que de tanto insistir, Deus diz a Bíblia, que enviou Miguel, o anjo mais forte. Guerreou contra Satanás, o rei da Pérsia. Venceu a batalha. Gabriel, o anunciador, um anjo, foi até então Daniel e disse com uma voz que fala por detrás, como está escrito no livro de Isaías. E o que ele disse? Daniel, homem muito amado, desde o primeiro instante que tu dispôs no teu coração orar, se humilhar e falar ao teu Deus, por causa das tuas palavras, eu fui enviado até a ti. O que trouxe a presença do anjo em resposta às orações de Daniel foi as palavras que saiu da sua boca. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo. Senhor, eu preciso que o Senhor envie um anjo. Só um é suficiente. Não peça mais de um, porque você vai ver que o negócio é pesado. Senhor, envie um anjo lá no meu trabalho, lá no fulano, lá no beltrano, lá no cicrano. Se você crer e acreditar na palavra de Deus, a Bíblia diz que aos seus anjos darão ordens, para que me guarde, para que te guarde, para que nos guarde em todo o caminho, para que não tropecemos em pedra alguma. Oh, glória a Deus por isso. Diga glória a Deus e aplauda Jesus bem forte então. Irmão, você que nessa noite trouxe o seu dízimo para a casa de Deus, pastor, eu quero